Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Ontem, praticamente o mundo comemorou o nascimento de Jesus, uma data muito importante. Nós temos conhecimento de que o Natal, para nossas vidas, é todo dia, Hoje também nós comemoramos o Natal, porque hoje Jesus ele está nascendo em nossos corações novamente. Então nós comemoramos o Natal todos os dias nas nossas vidas. E eu quero aproveitar o momento para compartilhar uma palavra que está em Marcos capítulo 9, do verso 33 ao verso 37. Mas antes da gente ler, eu queria dizer aos irmãos que no capítulo 3 de Mateus, no versículo 2, João Batista começou a anunciar o reino de Deus. E ele anunciava o reino de Deus, e anunciava que o reino de Deus, as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados. E ele começou a anunciar o reino baseado no arrependimento, que as pessoas se arrependessem daquilo que elas estavam fazendo. Então João Batista pregou o arrependimento. No capítulo 4 de Mateus, Jesus pregou o arrependimento. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos. No capítulo 10 fala de arrependimento. E nós precisamos, irmãos, fazer uma breve reflexão do que foi a nossa vida ao longo desse último ano que está se encerrando. Hoje é a nossa última reunião do ano, como já foi dito. E eu acredito que nós precisamos nos arrepender de muita coisa que praticamos ao longo deste ano. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem de arrependimento, E o Evangelho ele faz sentido na vida do cristão quando o cristão ele entende que ele precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas falhas, dos seus erros. E nós que somos cidadãos dos céus, nós que um dia entregamos o nosso coração a Jesus, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos ter consciência de como nós tomaremos posse do reino de Deus. Nós precisamos nos arrepender. E eu quero dizer, irmãos, que nós aproveitemos essa noite e que nós apresentemos as nossas vidas ao Senhor, arrependidos por muita coisa que nós praticamos e que precisamos mudar. Nós precisamos, você que tem sido um mau marido, arrependa-se. E peça a Deus que restaure a sua vida, que restaure o seu relacionamento. Você que era uma pessoa que é desonesta, apresente-se a Deus e peça perdão pela sua desonestidade, peça que Deus restaure a sua vida e que te faça uma pessoa íntegra. Você que é uma pessoa que rouba, ou que já matou, ou que fez, ou que aconteceu, você precisa apresentar-se a Deus e pedir a Deus perdão pelos seus pecados. E que, a partir de 2022, você tenha uma nova perspectiva de vida, uma nova expectativa do que será a sua vida em 2022, porque você pode restaurar sim a sua vida, você pode restaurar o seu relacionamento, você pode restaurar a sua condição. Às vezes você é uma pessoa tão voltada para questões que não agradam ao Senhor. Hoje nós somos bombardeados pela internet, nós somos bombardeados por tantas informações que nos escravizam, que nos prendem, e nós precisamos sim apresentar a Deus as nossas vidas e pedir que Ele restaure as nossas vidas. Amém, irmãos? Então a minha mensagem, o título da minha mensagem é a verdadeira natureza do reino de Deus. A verdadeira natureza do reino de Deus. E em Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas eu quero pedir que os irmãos se atenham, mas buscai primeiro o reino de Deus. Precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Amém, irmãos? E agora em Marcos capítulo 9, eu queria que os irmãos abrissem para me acompanhar, porque diz o seguinte o texto: E chegando a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, será o último de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Amém? Irmãos, esse texto de Marcos, relata um episódio que aconteceu com Jesus e os seus discípulos. Eles se encontravam na região da Galileia, e eles estavam se deslocando para Cafarnaum. Da Galileia, da região da Galileia a Cafarnaum, era um trajeto relativamente longo. Acredito que talvez 1 dia e meio, 2 dias de viagem a pé. Então esse texto, esse episódio que aconteceu com os discípulos e com Jesus, ele aconteceu em uma longa trajetória, em um longo trajeto. Talvez eles tenham levado 2 dias para chegar até Cafarnaum. E o texto diz que Jesus, chegando em Cafarnaum, chegando em casa, em Cafarnaum, assentou-se com os seus discípulos para conversar com eles. Jesus percebeu, irmãos, naquele momento, que aqueles discípulos, eles estariam cogitando entre eles quem seria o maior no reino de Deus. E aquela conversa foi longa e duradoura, e eles estavam, os 12, e eles começaram a discutir, a questionar quem seria o maior, quem seria o melhor, quem estaria com Jesus, porque Jesus, ele começou a anunciar um reino. Ele começou a anunciar o reino de Deus, e a ideia que eles tinham do reino, talvez ainda era uma ideia um pouco que distorcida. Talvez eles não entendiam qual era a verdadeira ideia de reino de Deus. E eles estavam tão fascinados com aquela ideia de terem sido escolhidos 12 entre uma multidão para estarem ao lado de Jesus. Talvez a vaidade, talvez a posição em que para que eles foram chamados naquele momento tenha induzido eles a ficarem disputando entre eles quem era o melhor, quem era o maior. Vem cá, quem entre nós vai estar com o Senhor? Quem vai ser o maior? Quem vai ser o escolhido entre nós para ser o melhor, para ser o maior? E Jesus entendeu que no coração daqueles discípulos já estava plantado uma semente do mundo no coração daqueles discípulos. Embora eles estivessem com Jesus, embora eles estivessem caminhando com Jesus, já vendo os sinais e prodígios que Jesus estava fazendo, havia no coração deles uma semente que já tinha brotado, que era a semente do mundo, porque eles estavam ali, eles faziam parte daquele mundo, e Jesus sabia que a natureza mundana ainda dominava o coração daqueles discípulos. E Jesus caminhou com eles
todo aquele caminho, e eles discutindo, e eles comentando acerca de quem era o maior. Jesus não falou nada. Jesus, ele aguardou o momento, ele aguardou o momento certo, a oportunidade de reunir os discípulos e de assentar-se com ele e conversar e orientá-los acerca daquilo que eles estavam conversando. E Jesus aguardou o momento oportuno, aquele momento apropriado para fazer isso. E aí Jesus chama eles e fala assim com eles: quando nós estávamos caminhando, vindo para cá, vocês estavam discutindo acerca de quem era o maior. Por que vocês estavam fazendo aquilo? Os discípulos, diante daquela pergunta de Jesus, os discípulos, eles se calaram. Eles ficaram quietos, eles se calaram porque eles entenderam que eles haviam feito besteira, que eles não deviam ter feito aquilo. E eu achei até louvável da parte deles, que quando a ficha deles, a ficha caiu, eles falaram: não temos nada para falar para Jesus, então nós vamos ficar calados. Então eles se calaram diante da pergunta de Jesus, que eu acho que foi até uma boa ter se calado, porque não havia justificativa para aqueles questionamentos, para aquilo que eles estavam fazendo. Mas Jesus, naquele momento, aproveitou aquela oportunidade de dizer para eles, que o que eles estavam discutindo ali era algo puramente carnal, puramente mundano. A natureza do mundo, irmãos, a incredulidade, ela atua como um fator limitador do poder de Deus, A incredulidade, ela atua no coração do homem como um fator limitador do poder de Deus, que é a natureza do mundo. A incredulidade nada mais é do que a natureza do mundo. O que é uma pessoa incrédula? Uma pessoa incrédula é uma pessoa que tem nela falta de fé. É uma pessoa de pouca fé, não é de pouca fé, tá, irmãos? É de pouca fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, não é isso? A fé é o firme fundamento. Então, eu creio, eu estou aqui e eu creio. Há muito tempo atrás eu li um texto que o irmão comparou a fé com uma pessoa que vai para o ponto de ônibus, Você vai para o ponto de ônibus, você não está vendo o ônibus, mas você crê que você ficando ali, o ônibus vai passar e você vai pegar, Hoje tem aplicativo, Meu filho, quando ele vai pegar o ônibus, ele bota no aplicativo, sabe a hora que o ônibus vai passar e tudo. Mas antes, você não sabia que horas o ônibus ia passar e você ia para o ponto com a certeza de que o ônibus iria passar lá. Então é a fé, é a convicção de coisas que você não vê, mas que você espera. Isso é fé. Então nós precisamos crer naquilo que nós... E o incrédulo, ele não crê com facilidade naquilo que ele vê. Ele não crê com facilidade naquilo que ele ouve. Se de repente Deus se manifestar no nosso meio aqui, e uma pessoa enferma se levantar e Deus curar a pessoa, eu quero dizer que haverá pessoas no nosso meio que vai falar: é mentira, isso não é verdade, isso aí é armação. Isso é característico, irmãos, de pessoas que são incrédulas. O incrédulo, ele é crítico, e a crítica que o incrédulo faz é a crítica pela crítica. Ele não tem intenção de fazer a crítica com a intenção de construir algo, mas ele critica pelo simples fato de criticar, pelo simples fato de tecer a crítica com a intenção de, eu não sei porquê, mas a intenção de manifestar nele uma natureza incrédula. E aí Jesus, ele conversando com os seus discípulos, ele aborda essas questões,
Naquela conversa que Jesus estava tendo com aqueles discípulos, havia um fundamento, né? Porque nos versículos anteriores, se os irmãos olharem na Bíblia aí no capítulo 9, acho que lá no verso 13, a partir do verso 13, estava uma multidão, e no meio dessa multidão, chega um pai desesperado, clamando aos discípulos de Jesus que orasse pelo filho que tinha um problema, que era uma possessão, que era algo diabólico, que tornou aquele menino surdo e mudo. E aquele menino convulsionava, aquele menino, ele era lançado no chão. E desde novinho, aquele menino, ele sofria, ele passava por esse problema, ele tinha esse problema. E o pai chegou desesperado, correndo, e pediu aos discípulos que orassem, que repreendesse aquele mal daquela criança. E aquela criança foi colocada ali, e os discípulos começaram a orar. Os discípulos começaram a repreender aquele mal, e fizeram, e aconteceram, e oraram durante muito tempo. E nada aconteceu com aquela criança não foi liberta, aquela criança não foi curada. E o pai daquele menino sai dali do meio daqueles discípulos e se dirige a Jesus e fala bem assim: olha, mestre, eu estive agora com os seus discípulos, e contou a história do filho dele, e falou: olha, e os seus discípulos oraram, os seus discípulos repreenderam, e nada aconteceu com o meu filho. Aí Jesus diz assim para ele: ó, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Porque essa casta de demônios, ela só sai através de oração e jejum. E aí Jesus ora por aquele menino, e aquele menino é liberto. E aquele menino é curado daquele mal que estava batendo, e que estava aprisionando aquela criança ao longo de muito tempo. Em Ezequiel, capítulo 44, verso 23, fala assim: ao meu povo diz, sobre o santo e o profano, né? Ele fala: ao meu povo diz que não há relação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Jesus, naquele momento, Jesus estava dizendo, não só para os discípulos, dizendo para todos nós, que há uma diferença gritante entre o reino de Deus e o reino das trevas e o mundo. O que nós temos percebido, irmãos, o que nós temos notado, que ao longo, né, principalmente na última década, nós temos assistido uma correria desenfreada das igrejas para atrair jovens, para atrair pessoas. E nós temos observado que as igrejas, né, os templos, eles estão se tornando cada vez mais parecidos com boates, parecidos com estruturas, né, ambiente todo preto, todo escuro, com aquelas luzes acesas, e aquilo ali com uma chamada, né, para os jovens, para poder se antenarem, se atualizarem, estarem conectados, né, para que eles não sintam tanta falta, né, do que o mundo lá fora está oferecendo para eles. Então, se a igreja estiver oferecendo algo semelhante, algo similar, eles não vão sentir tanta falta. Mas há uma linha muito tênue, né, nesse aspecto, porque você pode estar aproximando muito a igreja do mundo, né? Você pode, eu não estou dizendo que se amanhã ou depois isso aqui estiver tudo escuro, preto e tal, que nós vamos estar
oferecendo aqui algo mundano para os nossos jovens. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo para os irmãos que nós precisamos ter cuidado com essa linha que divide as duas coisas, porque senão a igreja ela vai perder a característica dela de igreja, ela vai perder a essência de igreja, e ela vai começar a cada dia ser mais parecida com o mundo, para poder eu não perder os jovens, eu não perder as pessoas que estão no nosso meio. E aí, hoje nós estamos sendo surpreendidos quase que toda hora. Eu postei um vídeo, acho que para o grupo dos irmãos, de um pastor, não sei nem como dizer, uma pastora que é drag queen, e ela vai vestida de não sei se é mulher, se é homem, eu não sei, e vai vestido ali a caráter, e prega o evangelho para aquelas pessoas, dizendo que Jesus ama sim a todos, e que Jesus não faz distinção, e que Jesus quer o bem de todos. E sim, Jesus quer o bem de todos. Jesus ele quer o bem de todos, mas numa determinada ocasião, a multidão estava ali, pressionando uma mulher que era uma prostituta, e ela estava à beira de ser apedrejada por aquela multidão, e aqueles acusadores ali, na iminência de atirarem pedras naquela mulher, Jesus chega, se aproxima daquela mulher e fala para aqueles acusadores: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí as pessoas, refletindo acerca daquilo que elas eram, daquilo que elas praticavam no seu dia a dia, elas foram saindo e deixaram aquela mulher ali com Jesus. Mas Jesus ele falou uma frase que faz toda a diferença na vida daquela mulher, porque Jesus falou assim: olha, aonde estão os seus acusadores, mulher? Aonde estão os teus acusadores? E aí Jesus fala: se eles não te condenam, nem eu te condeno. Vai. Mas o que Jesus falou para essa mulher? E não peques mais. Jesus ele absorveu aquela mulher da vida que ela estava vivendo. Ele absorveu sim, mas ele falou: olha, vai e ele não falou: vai e continue na prostituição, vai e continue pecando. Ele falou: vai, eu não te condeno, mas olha, não peques mais. Então Jesus nos diz que nós podemos sim, o evangelho da graça, Jesus sim, ele perdoa pecados, Jesus ele restaura, Jesus ele faz as coisas novas, mas ele fala assim: olha, não peques mais. Não peques mais. Essa é a cultura do reino de Deus. A cultura do reino é de arrependimento, irmãos. A cultura do reino de Deus é a cultura de arrependimento. A natureza de Deus, a natureza do reino de Deus versus a natureza do mundo, é algo que conflitua o tempo todo com as nossas vidas. Enquanto naquele momento que aquele menino foi levado a Jesus, e que Jesus orou por ele, e que Jesus devolveu ali a vida daquela criança, repreendendo ali os demônios que estavam sobre ele, os olhos de Jesus estavam fixos no reino. Os olhos de Jesus estavam fixos no reino. E os discípulos, eles estavam preocupados com o status. Enquanto Jesus se preocupava com o reino de Deus, os discípulos estavam preocupados com a posição que eles iriam ocupar. A diferença, enquanto Jesus, ele falava para aquelas pessoas de rejeição, enquanto Jesus falava para aquelas pessoas de morte, de rejeição, aqueles discípulos pensavam em coisas terrenas e em coisas materiais. Há uma diferença muito grande. Jesus sabia que aqueles discípulos precisavam aprender mais acerca do reino. Eles precisavam entender o que era o reino de Deus, porque Jesus precisava confiar a eles ali
que eles dessem continuidade àquele evangelho, porque Jesus ele tinha um tempo, Jesus ele tinha um período que ele estaria ali com eles, mas Jesus não estaria ali o tempo todo, e Jesus precisava prepará-los, eles precisavam estar prontos. Mas como que eles estariam prontos se o coração deles estavam voltados para coisas materiais, quando eles estavam fixos na posição que eles iriam ocupar? Então havia uma preocupação com Jesus ali naquele momento, de como aqueles homens seriam preparados. Então Jesus, por isso que Jesus, ele aguardou todo aquele tempo, para poder assentar com eles na casa. Ele, chegando em casa, sentou com seus discípulos e começou a conversar com eles. Talvez, irmãos, explique por que Jesus, no momento em que Jesus estava conversando com os discípulos, Jesus começou a falar para eles, e Jesus pegou uma criança pelo braço e trouxe até eles e falou assim: olha, o reino de Deus, como é que o Senhor fala? Jesus, ele chama uma criança para exemplificar a verdadeira natureza do reino. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E talvez aqueles discípulos, eles não entendessem com clareza aquilo que Jesus estava falando para eles. Olha só, Jesus fala bem assim: olha, está vendo essa criança? Se vocês não receberem o reino de Deus como esta criança, né, vocês não poderão entrar, vocês não poderão fazer parte do reino de Deus, porque vocês precisam ser como crianças para entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram ouvindo aquilo ali, porque eles precisavam entender de fato qual era a verdadeira natureza do reino. E o reino de Deus, a verdadeira natureza do reino, ela nos ensina, irmãos, que nós precisamos aprender a servir ao invés de nós sermos servidos. Não é verdade? Quando nós começamos a alcançar posição financeira, posição social, quando a gente começa a progredir na vida e a conquistar as coisas, à medida que eu vou conquistando, eu procuro maneiras e formas das pessoas me servirem, não é verdade? Quando eu não tinha, né, eu e a minha esposa em casa, quando nós não tínhamos, nós que tínhamos que fazer tudo, né? A gente que lavava, a gente que passava, a gente que cozinhava, a gente que fazia, a gente que varria, tudo a gente fazia. Mas agora eu comecei a alcançar uma posição, eu preciso arranjar pessoas que me sirvam. E aí eu contrato uma faxineira, ela vai me servir, né? Ela vai limpar a minha casa. Aí eu contrato uma babá para tomar conta do filho. Eu contrato não sei quem para fazer isso. E aí você começa, né? Você vai alcançando posição e status para que você seja servido, para que as pessoas te sirvam. Essa é a cultura do mundo. Essa é a cultura do mundo. É assim que nós aprendemos, é assim que funciona. A gente tem agido dessa forma. Mas Jesus estava tentando dizer para aqueles discípulos o que? Olha, no reino de Deus, você não tem que ser servido, mas no reino de Deus você serve. A natureza do reino você serve, ao invés de você ser servido. Isso explica, irmãos, isso explica o que Jesus fez em Lucas 22, quando Jesus, ele serviu a mesa dos discípulos. O que Jesus fez em Lucas 22? Ele assentou os discípulos e ele serviu aos discípulos, e ele falou, olha, ele contou aquela história e falou bem assim, olha, que ele não estaria com os discípulos ali, e que toda vez que os discípulos fizessem aquilo, anunciasse a morte dele, não era? Não é isso? Depois que ele partisse. Então ali Jesus deu um exemplo de que ele
estava ali, não na posição de ser servido, mas ele estava ali para servir. E ele fala bem assim, ó, servir um ao outro. Ele diz para os discípulos, servir um ao outro, você tem que servir ao seu irmão, sirva, você precisa servir, eu preciso servir a Diva precisa servir a irmã Thelma precisa servir a Rosa, nós precisamos aprender a servir um ao outro, irmãos. Nós precisamos aprender a estar aberto para servir aos irmãos. Jesus deixou esse legado, Ele nos ensinou a fazer isso. Em João capítulo 13, o que Jesus fez? Quando Jesus, lá no capítulo 13 de João, Jesus pegou os discípulos e começou a lavar os pés dos discípulos. Será que Jesus naquele momento pegou ali a água para lavar os pés dos discípulos, porque eles tinham caminhado, eles estavam com os pés sujos, cascudos, né, porque deveria ser pé grosso, pé cascudo, de poeira, mas Jesus pegou e lavou ali os pés dos discípulos? Por que Jesus fez aquilo? Porque Jesus estava ensinando, olha só, no reino de Deus vocês precisam aprender a servir. O reino de Deus, você tem que servir ao invés de ser servido. Nós precisamos colocar isso na nossa mente, irmãos, que nós precisamos servir os nossos irmãos, que nós precisamos aprender a fazer isso. Esta sim é a verdadeira cultura do reino, e nós, assim como seus discípulos, ainda não entendemos em plenitude o que isso significa, porque nós estamos presos, sabe o que? Ao nosso ego, nós estamos presos ao nosso orgulho próprio, nós estamos presos à nossa natureza terrena, nós somos incapazes de fazer o que Jesus quer, e ao invés disso, nós fazemos aquilo que nós mesmos queremos. Essa é a natureza. Nós só vamos conseguir agir dessa forma quando nós permitimos que a natureza de Deus, ela ocupe o nosso coração. Quando o reino de Deus, ele começar a tomar a nossa vida, irmãos. Nós precisamos entender que quando Deus, ele começa a te abençoar, Deus está te abençoando porque Ele quer que você abençoe outro. Às vezes nós começamos a ser muito abençoados, começamos a ganhar, e a gente acha que Deus está nos abençoando para eu reter tudo aquilo para mim, para eu guardar aquilo, para eu colocar na poupança, fazer aplicações, fazer isso, fazer aquilo, e o meu irmão está do meu lado passando necessidade, e você nem olha para ele, porque você está fixo em ganhar, você está fixo em fazer mais, você está fixado em acumular. Irmãos, do reino de Deus não é assim, não é assim, definitivamente não é assim. Se você tem feito assim, você está errado. Se você tem agido assim, você não está correto. Você precisa entender que no reino de Deus, as coisas não funcionam como no mundo. Jesus, ele estava no mundo, mas Jesus não era do mundo. Jesus precisava ensinar as pessoas que não era daquela maneira. E a única forma de ensinar era Ele praticando, era Ele fazendo. Somente como crianças entenderemos a natureza do reino. Somente como criança. O que justifica Jesus ter tirado aquela criancinha dali, ter colocado no meio dos discípulos e falou, olha só, vocês precisam ser como esta criança. Nós somos incapazes de julgar, de criticar o ato de uma criança. Quando uma criança pratica um ato errado, quando uma criança pratica algo errado, eu atribuo o erro daquela criança, uma pirraça, a criança que sai rolando no chão, né? Você não critica a atitude da criança, mas você critica o pai que educou aquela criança daquela forma. Como um pai deixa uma criança fazer aquilo? Como um pai permite que a criança chegue a esse ponto? Mas você não critica a atitude da criança, porque a criança ela é desprovida desse entendimento de que se ele fizer aquilo ali. Então, irmãos, nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é conquistado quando nós começarmos a enxergarmos como criança as coisas. Porque quando a criança,
ela está ao lado de outra criança, e ali as duas se desentendem, há aquele conflito entre os dois, daqui a pouco você vira as costas, quando você olha outra vez, os dois já estão se abraçando de novo, e correndo novamente. Agora, se acontecer comigo, e acontecer com um irmão, talvez que seja mais ou menos da minha idade, mais novo ou mais velho, provavelmente nós vamos ficar emborrados aí um bom tempo um com o outro. Isso acontece dentro da sua casa, você com a sua mãe, você com o seu pai, você com o seu irmão, você com a sua esposa. Isso acontece entre nós, porque o nosso coração, irmãos, ele não é um coração como um coração de criança, mas o nosso coração, ele é malicioso, ele é maldoso. E Jesus falou para eles assim: olha só, se vocês querem entender mais acerca do reino de Deus, vocês precisam ser como essas crianças. Somente como crianças entenderemos a natureza do reino de Deus. O que quero dizer que nós, como cristãos, como servos do Senhor, precisamos reconhecer a nossa inutilidade como homens, para que o que está em nós sobressaia. Nós temos em nós o Espírito de Deus, irmãos. Nós temos em nós o Espírito, ele está aí em você, ele está em mim, ele está em nós. Mas para que o Espírito de Deus ele sobressaia, para que o Espírito de Deus ele resplandeça em minha vida, eu preciso me anular. Eu preciso abrir mão de mim, eu preciso abrir mão das minhas vontades, eu preciso abrir mão do meu egoísmo, da minha arrogância, eu preciso, porque aí vai manifestar em mim a natureza do reino, vai manifestar em mim o Espírito de Deus que habita em mim, porque Ele está aí em você, Ele está com você, Ele habita na sua vida, mas Ele quer que você entenda que você é cidadão do reino de Deus. Ele quer que você entenda que você está aqui nesse mundo, mas você não é deste mundo, você não pertence a este mundo. Então por que o seu coração está voltado para as coisas do mundo? Por que você não se arrepende? Por que você não coloca a sua vida aos pés do Senhor? Por que você não se humilha um pouco? Porque o evangelho do reino, ele é contraditório, sabe, irmãos? O evangelho do reino é contraditório, porque ele diz assim: se você quer ser grande, diminua. Se você quer ser rico, seja pobre, seja humilde. Não é assim que ele fala? Se você quer crescer, diminua. Diminua. Esse é o evangelho do reino. Por que eu trouxe essa palavra para os irmãos hoje? Eu trouxe essa palavra para os irmãos porque hoje é o dia 26 de dezembro. Como a Nanine disse, no próximo domingo nós já estaremos em 2022. E nós precisamos fazer um concerto com Deus. Nós precisamos fazer um concerto com Deus, sabe, irmãos? Eu preciso me consertar com Deus, sabe por quê? Há muita coisa em mim que precisa mudar e eu quero mudar. Mas quando eu menos percebo, está aflorando em mim a natureza do mundo, as coisas do mundo estão assim, fervilhando dentro de mim. Aquela música do Thalien, todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações, me chama, mas eu escolho Deus, eu prefiro ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida e agora vive a vida de Deus. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Entenda o que eu estou falando. Nós precisamos fazer um voto. Nós precisamos renovar a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos renovar a nossa vida com Deus. Para que isso aconteça, nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus. Nós precisamos nos colocar aos pés do Senhor e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, incute em minha mente a natureza do reino, coloque em meu coração a natureza do reino. Senhor, tira de mim a natureza do mundo, arranca do meu coração essa natureza mundana, porque aí você vai ser solidário, você vai amar o seu próximo, você vai abrir a sua mão para o seu próximo, você vai estar ali. Esses dias nós estávamos aqui ensaiando para o teatro,
E um mané aqui, eu me falo que eu sou mané, estava ali dentro do carro, a Jaqueline, cadê a Jaqueline? Está aí? Jaque? Lá fora? Jaqueline estava aqui, estava lá parado com o carro, e Jaqueline foi pedir um Uber, né? Para poder ir lá para Jesus Nazaré. E o Uber cancelou um, cancelou outro, cancelou, e a gente ali esperando, eu com o carro aberto, Jaqueline esperando o Uber, eu do lado de Jaqueline, e esperando o Uber com ela. Aí a Andressa chega para mim e fala: Ricardo, vamos levar a Jaqueline em casa. É mesmo, vamos levar a Jaqueline em casa. Aí Jaqueline entra no carro, aí levamos Jaqueline. Quando você termina, que você entrega a irmã em casa, que você volta bem com você, porque você fez o que deveria ser feito. Mas aí você fica pensando na gasolina, você fica pensando no pé sujo do irmão que vai sujar o seu carro, você fica pensando, é porque quando você tinha Fusca, todo mundo podia entrar. Todo mundo podia entrar na Brasília velha, todo mundo podia entrar naquela, mas agora o meu carro é uma SUV, né? Um SUV, 4 pontos, não sei o quê. Então, poxa, o irmão vai sentar aí, vai manchar meu banco de couro. Irmãos, não é isso que o Senhor quer de nós. Não é isso, você é cidadão do reino. Você é cidadão do reino, você é cidadão dos céus. Você está aqui, mas você não é daqui. A sua passagem aqui é curta, a nossa passagem é curta, irmãos. Vamos entender isso. Irmãos, eu orei a Deus, quando os irmãos pediram para eu trazer uma ministração, eu faço assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Aí começou no meu coração assim: olha, o menor, o maior, seja menor, o rico seja pobre. Começou a falar aquilo no meu coração. A natureza do reino é oposta de tudo isso que o mundo tem pregado aí. Amém, irmãos?